Ok, questão 2. Um ciclista está pedalando uma bicicleta a uma velocidade escalar de 30 km por hora em uma estrada horizontal. A distância entre eixos é de 1050 mm e o centro de massa do ciclista e da bicicleta é localizado a 650 mm atrás do eixo dianteiro e 1000 mm ou 1 metro acima do chão. Se o ciclista aplica os freios apenas na roda dianteira, determine a menor distância que ele pode parar sem ser jogado sobre a roda dianteira. Então tá aí. Aqui é um esboço de uma bicicleta. E o que a gente tem aqui? Bom, eu tenho aqui uma normal na roda traseira, nesse ponto A, agindo aqui. Na roda dianteira eu tenho a normal B, agindo nesse ponto aqui, no ponto de contato com o chão. Eu tenho aqui o meu centro de gravidade, localizado aqui atrás do eixo dianteiro, 0,65 metros. Então ele passa aqui. E a 1 metro do chão, ele falou aqui, né? A 1000 mm acima do chão e 650 mm atrás do eixo dianteiro. Esse é o centro de massa, então ele está localizado aqui. O entre eixos ele falou que é 1050 milímetro, que é 1,05 metros, ok? E ele pediu então, se o ciclista aplica os freios apenas na roda dianteira, então ele vai aplicar somente acionar somente o freio dianteiro, determina a menor distância que ele pode parar sem ser jogado sobre a roda dianteira. Ou seja, na iminência dessa roda traseira sair ou perder contato com o chão. Para resolver esse exercício eu vou fazer o seguinte. Eu vou adotar aqui o somatório dos momentos em relação a B e no sentido anti-horário positivo. Esse somatório ele é igual a 0. Ou seja, não existe aqui momento em relação ao ponto B, ou seja, em relação a essa roda dianteira, esse ponto aqui de contato. Ok, então para eu poder desenvolver esse somatório, essa equação aqui, eu vou falar o seguinte, que o peso vezes 0,65, ou seja, eu tenho o vetor peso agindo aqui nesse centro de massa, o momento desse vetor peso em relação ao ponto B, que eu estou calculando, ele está no sentido positivo, que eu adotei, sentido anti-horário, então é positivo, mais massa vezes aceleração, que está agindo aqui no centro de massa, vezes a distância, que está agindo aqui, ou 1 metro, que é essa distância aqui, né? E na verdade, ele está agindo no sentido contrário. Caneta, ele está agindo aqui, ó. Isso então é igual a 0. Isolando a aceleração é igual a menos W, que é mg, que é o peso, vezes 0,65 dividido por m vezes 1. Massa com massa corta. Então eu tenho que a aceleração é igual a menos 6,38
metros por segundo quadrado. Bom, como ele está desacelerando, né? Ele está no processo de desaceleração, por isso essa força é no sentido contrário do adotado como eixo positivo aqui, ó. Tá entendendo? Ele está nesse sentido aqui e nessa direção, né? Então a aceleração é essa, menos 6,38 metros por segundo quadrado. Deixa eu copiar de verde ali, para ficar mais organizado. Ok. Para eu calcular o espaço ou a distância que ele percorreu, eu vou usar essa equação aqui, ó. Velocidade quadrado final é velocidade inicial quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS, que é o que eu quero. Logo, ΔS é igual a velocidade final é nula, porque ele para, menos velocidade inicial quadrado, dividido por 2 vezes aceleração. Logo, ΔS é igual a menos 8,33 metros por segundo quadrado, porque é 30 km por hora, né? Que é a velocidade inicial aqui. Então, que dá 8,33 metros por segundo. Isso ao quadrado. Dividido por 2, que multiplica menos 6,38 metros por segundo quadrado. Isso aí equivale a 5,44 metros. Então ele percorre aí uma distância de 5,44 metros até parar.